Então, a aula de hoje, nós vamos falar de potencial elétrico de um condutor em equilíbrio. Então, o que seria isso? Então, consideramos um condutor eletrizado de qualquer formato e em equilíbrio eletrostático, devido ao fato de as cargas elétricas estarem em repouso, pode-se afirmar que não existe diferença de potencial entre os dois pontos qualquer no condutor. Pois, se houvesse uma DDP, a DDP é a diferença de potencial, né? Lembrando, os elétrons livres procurariam pontos de potencial maior. Então, quando o objeto está em equilíbrio eletrostático, não importando o formato do corpo, não existe DDP entre eles. Isso é uma boa pergunta para a prova, certo? E aqui nós temos alguns exemplos aqui, né, de alguns tipos de condutores. Um condutor em equilíbrio eletrostático, o potencial em qualquer ponto é constante e igual à superfície. Então, o potencial aqui na superfície, o potencial elétrico, são sempre os mesmos, tá? Ele é constante igual. E uma coincidência desse conteúdo, que o potencial elétrico aqui dentro também é igual ao potencial que está aqui na superfície. Lá no conteúdo passado de eletrostática, lembra que não existia campo elétrico aqui dentro, né, do condutor em equilíbrio eletrostático, mas aqui existe potencial. O potencial aqui dentro é o mesmo do potencial daqui da superfície. É diferente de um potencial aqui de fora, tá? Mas aqui dentro, né, do corpo ou na superfície aqui, ele é o mesmo, tá? Então isso é uma característica muito importante. Superfície equipotencial. Chama-se superfície equipotencial aquela que na qual o potencial é constante em todos os seus pontos. Numa superfície equipotencial, as linhas de força são sempre perpendiculares às superfícies equipotencial. Exemplo, uma superfície de um condutor em equilíbrio eletrostático. Então, aqui é a superfície dele, ó, percebo que aqui, ó, ela é perpendicular, como ele diz aqui, ó, a superfície equipotencial é uma reta que vai perpendicularmente para cima. Aqui também, ó, percebo que ele é perpendicular porque ele forma um ângulo de 90 graus. E aqui também. Esse aqui, o que é perpendicular? As linhas de força. Se eu perguntar na prova, como se comporta as linhas de força numa superfície equipotencial? As linhas de força de uma superfície equipotencial é sempre perpendicular à superfície equipotencial. Então, as linhas de força sempre é perpendicular, certo? E o potencial elétrico delas, ó, no ponto A, B e C na superfície, são sempre o mesmo. Ó. Percebo que eles são iguais. Então, o valor que dá para o A é o mesmo que vai dar para o B e é o mesmo que vai dar para o C. Se nós tiver o campo criado por uma carga putiforme, ó, uma carga positiva, ó, as superfícies também são perpendiculares. Ó, as linhas de forças são todas perpendiculares. Ó, são essas aqui as linhas de forças. Ó. Então, elas são perpendiculares também. Ó. Quando é negativo, né, é para dentro a linha de força, mas é perpendicular também. E quando é positivo, é para fora o sentido da linha de força. Mas também é perpendicular, tá bom? Nesse caso aqui, quando ela é positiva, né, o potencial elétrico do ponto A é maior do que no ponto B, é maior que o ponto B, que é maior que no potencial no ponto C. Quanto mais perto da carga, quando ela é positiva, o potencial que está mais perto da carga aqui é maior do que aquele que está mais longe, tá bom? E se for uma superfície equipotencial de uma carga negativa, o que está mais perto da carga negativa é menor
do que o que estar mais longe, tá? Então, sempre que estiver mais perto, o potencial é menor do que o estiver mais longe, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito importante sobre esse conteúdo de superfície equipotencial. Potencial elétrico de um condutor esférico. Nós tínhamos o campo elétrico no conteúdo anterior de um condutor esférico. Hoje nós vamos aprender o potencial elétrico, né, de um condutor esférico. Como que é o potencial elétrico de um condutor esférico? Considere-se uma esfera condutora de raio R, oca ou maciça, eletrizada com uma carga Q, dividirmos o estudo do potencial produzido pela esfera em 3 casos, que veremos a seguir. Então, foi dividido esse estudo do potencial em 3 casos. Nós temos o potencial elétrico interno, quando estar aqui dentro, né? Quando estar aqui dentro do condutor esférico. Ele é calculado dessa fórmula aqui. K vezes a carga Q dividida pelo raio. O segundo é quando ele é de superfície, é aquele que está aqui em cima, ó, na bordinha da esfera. É calculado, ó, vejam que é a mesma fórmula, porque o potencial interno é igual ao potencial da superfície. Então, se você calcular a opção 1 do interno, o da superfície é o mesmo, não precisa fazer de novo aquele cálculo, tá? Então, ele é o mesmo. O que vai mudar quando o potencial for de um ponto externo, um ponto fora da esfera. Ele vai calcular por K vezes Q dividido pela distância. O interno e o superfície é dividido pelo raio. E o externo é dividido pela distância. Daí que ele fala as unidades, que a carga é em coulomb, o raio tem que estar em metro e a distância também tem que estar em metro. Certo? Então, agora nós vamos para o exemplo. Então, aqui nós temos o exemplo 11. Certo? Então, vamos fazer junto com vocês esse exemplo aqui do 11. Uma esfera condutora de 20 centímetros de raio está carregado com uma carga de 8 microcoulomb no vácuo. Certo? Onde é que ela se encontra? Essa carga ela se encontra no vácuo. Então, como que a gente vai fazer esse cálculo aí? Se ela está no vácuo. Então, a gente vai fazer da seguinte maneira aí. Determina o potencial nos pontos A, B e C localizado conforme a figura. Então, agora nós estamos falando do potencial. Então, nós temos o potencial no campo A, no campo B, no ponto B e no ponto C. Nós temos esses 3 potenciais a serem calculados, que é o que o exercício pede. Certo? A distância do ponto A, ó, do centro da esfera é 10 centímetros. A distância do ponto B do centro da esfera é 10 mais 10, 20 centímetros. E a distância do ponto C da esfera é 10 mais 10 mais 30, 50 centímetros. Tá? O raio dessa esfera é 20 centímetros, como disse o exercício. E a constante K no vácuo é 9 vezes 10 na nona. Então, ele pede o quê? Para nós calcular o potencial. Primeiro, nós vamos ver se ele é interno, superfície ou externo. Quando que ele é interno? Quando a distância for menor que o raio. Ó, aqui 10 é menor que o raio. Então, aqui é um potencial interno. Quando que ele é da superfície, que seria o B? Quando a distância for igual ao raio. Então, ó, a distância menor que o raio, interno, tá? Distância igual ao raio, superfície. Então, o B é superfície. E quando que ela é externo, que seria o C? Quando a distância for maior que o raio. Ó, 50 é maior que 20. Ele é externo. Então, aqui nós temos um potencial externo, certo?
E aqui nós temos que transformar em centímetros. Tá em centímetros, desculpa, a gente tem que transformar em metro. Mas eu vou mudar para aqui, para outra página, para nós fazer a continha aqui. Certo? Então, vamos calcular o potencial do ponto A, que é um potencial interno. Quando ele é interno, é K vezes Q divididos pelo raio. A constante K é 9 vezes 10 na nona. A carguinha Q, vamos olhar lá quanto que é. 8 microcoulomb. Lembrem-se, o microcoulomb é 10 na menos 6, dividido pelo raio, não é ao quadrado. O raio é 20 centímetros, mas transformando o raio em metros, dá 0,2 metros, né? Então, agora eu já tenho o raio transformado, divididos por 0,2. 9 vezes 8, quanto que é 9 vezes 8 mesmo? É 72 vezes 10. Repito a base, somo. 9 mais devo 6, sobrou 3. Divididos por 0,2. 72 divididos por 0,2 dá 360 vezes 10 na 3. Esse é o potencial elétrico no ponto B. Vamos arrumar a notação científica. Vou pôr uma vírgula, vai ficar 3,6 vezes 10. Eu joguei dois números atrás da vírgula, o 6 e o 0. Vou somar 2 aqui em cima. Então, vai ficar 5. Como o potencial elétrico é calculado em volts, a resposta é 3,6 vezes 10 na quinta volts, tá? Vamos ver que ele pede do ponto B também, o potencial elétrico no ponto B. O potencial elétrico no ponto B é de superfície. E a definição anterior aqui, ó, ele disse que o potencial elétrico interno e de superfície é o mesmo. Então, o potencial interno sempre é igual ao potencial de superfície. Nesse caso aqui, o potencial do B é igual ao potencial do A. Então, eu não preciso calcular de novo, porque é o mesmo. Eu sei que do B é 3,6 vezes 10 na 5 volts, tá? Então, ele é o mesmo, eu não preciso fazer a conta de volta. Agora, nós vamos ver o potencial no ponto C. Será que é o mesmo? Então, lá no ponto C, o potencial vai ser como? Ó, ele é de extremidade, ele é externo. Então, a fórmula é diferente. Então, não é o mesmo da superfície. Quando ele é externo, ele é dividido pela distância do ponto. E aqui o ponto tem a distância de 50 centímetros. Divididos por 100, a distância vai dar de 0,5 metros. Então, vamos pôr isso lá na fórmula. Então, aqui é K vezes Q dividido pela distância. Então, 9 vezes 10 na nona, vezes 8 vezes 10 na menos 6, que é a carga, divididos por 0,5. Essa multiplicação dessa parte de cima é a mesma que nós resolvemos aqui, ó. Perceba, é a mesma coisa. Só mudou a parte de baixo. Então, 9 vezes 8 é 72, vezes 10, 9 mais menos 6 vai dar 3, divididos por 0,5. Fazendo essa divisão aqui, 72 divididos por 0,5 dá 144 vezes 10 na terceira. Vamos ter que arrumar a notação aqui também. Então, vai ficar 1,44 vezes 10. Ó, joguei dois números após a vírgula, vou somar 2. Então, 3 mais 2 vai dar 5 volts. Então, o potencial no ponto C é 1,44 vezes 10 na quinta volts.